Mateus 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Bem-aventurados. Muitas vezes é muito lindo ler as bem-aventuranças, o que Jesus está falando. Mas vamos ser bem sinceros, no nosso dia a dia. Bem-aventurado nada mais é do que felizes. Vamos ser bem sinceros conosco mesmo. Nós ficamos felizes quando alguém fala algo da gente que não é verdade? Quando nós sofremos injustiça? Quando estamos chorando, provavelmente é por um motivo de dor. E Jesus parece que está falando algo tão sem lógica. Como eu posso ser feliz com isso? Com essas características que ele deu. Jesus ele está dizendo que o reino não é para os fortes, mas é para os que se rendem. E quando ele começa esse ensinamento, ele começa que felizes são os pobres de espírito. E eu tenho certeza que quando você ouve essa palavra, pobres de espírito, o primeiro pensamento que nos vem, pobreza, nos remete ao financeiro, a uma miséria financeira. Parece que está tão atrelado pobreza a bens materiais, miséria. Mas Jesus não está querendo falar nada sobre a questão financeira e material. Ele fala sobre pobreza de espírito. Como assim pobreza de espírito? O que Jesus estava querendo falar com isso? Não é sobre miséria financeira, mas é sobre reconhecer uma pobreza interior. Quando eu não tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um vazio que nada preenche. Quantos grandes milionários, empresários, pessoas com posses e títulos, você vê às vezes dar entrevistas. Tem um vídeo muito famoso do Steve Jobs, no final da vida dele, ele falando das conquistas. E aí ele está ali nos finais, nos últimos dias, com uma doença onde nenhum dinheiro dele, nenhuma fama dele pôde comprar a sua cura. E é desse vazio que Jesus está falando. Um vazio que somente a presença dele pode preencher. Então por que ele fala que feliz é esse que tem esse vazio? Porque quando eu reconheço que eu tenho um vazio dentro de mim, que nada e nem ninguém pode preencher, e eu reconheço que só a presença dele é capaz de preencher, eu me esvazio de mim, e eu deixo que ele venha me encher. Muitas vezes, eu e você criamos pódios na nossa vida. Pódios do orgulho, da autossuficiência, do eu posso, eu faço.
nós somos o nosso próprio Deus em alguns momentos. E nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos de reconhecer que somente Ele pode todas as coisas. E nós entregamos esse vazio a tantas coisas que são insuficientes a preencher, que não são capazes de me trazer a felicidade. Nós mesmos vamos nos enganando. E Jesus, Ele está dizendo nessa noite: feliz é quem não se acha suficiente, porque esse sim será cheio de mim. Deus, Ele não enche corações orgulhosos, mas Ele derrama aonde nós damos espaço para que Ele venha preencher. Faça essa pergunta para você agora. Você tem se apoiado na sua força, nos seus títulos, na sua história, ou tem reconhecido a sua total dependência de Deus? Você tem vivido no controle ou em independência total dele? Entenda que o reino de Deus começa onde termina a nossa autossuficiência. Quando eu reconheço que eu nada sou, eu entrego, eu dou legalidade para Ele ser o Senhor da minha vida, para Ele ter o controle da minha vida por inteiro. E Jesus prossegue então a sua ministração dizendo que felizes são os que choram. E eu não sei você, eu sei que tem muitas mulheres aqui, mas eu sou muito chorona. Muito chorona. E durante a minha infância e adolescência eu era mais chorona ainda. E eu lembro de algumas situações em que eu chorava desesperadamente. E a minha mãe perguntava: Michele, por que você está chorando? Por que você está chorando de novo? E eu respondia para ela: eu não sei. E realmente eu não sabia. Eu não tinha motivo, eu não tinha uma dor. Mas era um choro que vinha da alma. E eu chorava inúmeras vezes assim. Os anos passaram, eu fui crescendo, amadurecendo. E aí então eu chorava, continuava chorando. Mas aí agora era um choro de adulto e eu tinha motivo de choro. E um dia eu estava num retiro, numa ministração. E eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu tinha vergonha disso, de não saber o motivo por que eu chorava tanto. E nesse retiro lá, durante uma ministração, uma mulher se aproximou de mim, sem saber de nada, ela nem me conhecia. E ela me deu um abraço apertado. E quando ela me abraçou, ela falou assim: você pode até não saber o motivo que te levava a chorar desesperadamente, mas eu quero te dizer que eu sei todas as tuas lágrimas. Eu conheço cada lágrima derramada. E essas lágrimas que saíam de dentro da tua alma, era eu limpando o teu interior. Então eu quero te dizer que talvez você saiba os motivos da sua lágrima, mas talvez você não saiba. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele conhece cada uma das suas lágrimas. E essas lágrimas derramadas no solo certo, na presença de Deus, elas vão produzir e germinar cura na sua vida. Então entregue cada uma das suas lágrimas. O mundo, ele diz que quem chora é fraco. Nós vivemos numa sociedade que diz que homem que chora é o quê? Fraco. E eu quero te dizer, homem, que não é feio e nem vergonhoso você chorar. Chore na presença de Deus, sim. Jesus, o nosso maior referencial para todas as coisas, a Bíblia relata que Ele chorou. Então, se Jesus chorou, eu posso chorar. Você pode chorar. Jesus, Deus, Ele quer que o nosso coração se quebrante diante da presença dEle. Você não precisa fazer como talvez você ouviu no decorrer de toda a sua vida. Chorar não resolve nada. Engole o seu choro. Quantos de nós ouvimos essas frases?
E aí nós vamos nos bloqueando, nos fechando, tentando esconder aquela dor, aquela ferida que está ali na alma. Quantas vezes você já chorou escondido ou ainda chora? Quantas vezes você já deitou no seu travesseiro tentando segurar as lágrimas para não preocupar ninguém? Talvez você ouviu: para com isso, chorar não vai resolver nada. Você precisa ser forte. Mas Jesus, Ele quer te dizer ao contrário nessa noite. Ele diz: felizes são os que choram, porque esses serão consolados. Chore. Chore na presença dEle para que Ele venha trazer o consolo e o alívio que você precisa. Se derrame na presença dEle. Fala para Ele aonde dói, aonde é a sua dor. No mundo o choro é sinal de fraqueza, mas no reino de Deus, na cultura dos céus, o choro sincero é solo aonde a sua cura vai florescer. Quantas vezes nós seguramos as nossas dores, tentando parecer forte, quando o próprio Jesus diz: traga para mim o seu pranto, traga para mim as suas lágrimas, aqui você será consolado. Talvez você entrou aqui hoje nessa celebração com o coração apertado, tentando disfarçar para todos e até mesmo para você. Talvez você tenha chorado sozinho no seu carro, trancado no banheiro, no silêncio. Mas Jesus, Ele quer te lembrar que você pode chorar aqui, porque Ele quer te trazer o alívio e o consolo que só Ele pode te dar. Salmos 126:5 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que dor você tem escondido? Quais são as lágrimas que você não tem deixado cair? Hoje, Jesus, Ele está aqui e Ele quer ouvir de você. O céu está pronto para te ouvir, para te abraçar, para te consolar e para enxugar cada uma das tuas lágrimas. Jesus, Ele valoriza o quebrantamento. Ele consola quem se derrama na sua presença. No mundo chorar é fraqueza, no reino chorar é o caminho de cura. Abra o seu caminho de cura. Tem coisas que dependem somente de você. Jesus, Ele não é invasivo. É uma decisão sua se derramar na presença dEle. E Jesus prossegue na sua ministração dizendo que felizes também são os humildes. E os valores dos céus, mais uma vez, parecem contraditórios com a realidade que a gente vive. Como eu posso ser feliz chorando? Como eu posso ser feliz sendo perseguido? Como eu posso ser feliz me humilhando? No mundo, felicidade é a ausência de dor. Enquanto que no reino, felicidade é a presença do propósito apesar da dor. No mundo, quem vence é quem grita mais, é quem sobe mais alto, é quem se destaca. No reino, quem vence é quem confia, serve e se rende. Essa é a verdadeira felicidade. A dor sem Cristo, ela vai te esmagar. Mas a dor com Cristo, ela nos transforma. Ela nos faz mais forte. Ela ressignifica a nossa dor e faz a nossa maior dor se tornar o nosso ministério, o nosso maior testemunho. Então não se limite com a sua dor. Deixe que o Pai ressignifique a sua dor, para que a sua dor seja o seu maior testemunho. Você tem fugido da dor ou tem buscado sentido nela? Buscado o verdadeiro propósito nela? A palavra humilde, ela remete à mansidão. E mansidão é a força sob controle. Deus honra quem se abaixa servindo.
Quem conhece o seu lugar em Deus não precisa disputar lugar com ninguém. A pessoa humilde, ela não puxa o tapete de ninguém. Ela não quer competir com ninguém, porque ela sabe tão bem quem ela é em Deus. Ela está tão bem resolvida com a sua identidade, que ela não precisa buscar lugar de destaque. Ela não precisa fazer com que as pessoas a vejam. Eu ouvi uma vez do pastor Vitor Hugo, o profeta, já teve várias vezes aqui, compartilhando algumas coisas do testemunho com ele. Ele falou algo que me tocou profundamente. E ele disse que não adianta nada você ter a melhor empresa de marketing, não adianta nada você pagar uma boa empresa de publicidade, você ter toda a mídia por trás de você para conquistar a fama, se você não tiver a presença de Deus. E ele disse a frase que marcou a minha vida, que a unção de Deus na nossa vida é que sopra o nome. É claro que tem muitas pessoas que ficam famosas de outras maneiras. Mas quantas pessoas eram famosas ontem, conhecidas ontem e hoje caíram no esquecimento? Agora, quando Deus é quem exalta, quando é a unção dEle, a presença dEle que nos leva a algum lugar, porque é Ele e por Ele que nós somos alguma coisa, a unção dEle nos sopra, deixando um legado que amanhã eu posso não estar aqui, mas a próxima geração lembrará do meu nome, do seu nome, pela unção que carrega, pela unção de Deus na sua vida. Então queira ser conhecido, não pelo seu nome, pelo seu sobrenome, pelo seu título, pelo que você tem, mas seja conhecido por ser um portador da glória de Deus aqui na terra, por ser um agente de transformação aqui na terra, por levar a glória de Deus por onde você for. Em situações cotidianas, nós somos muito tentados a perder a nossa mansidão, seja no trânsito, seja em conflitos no trabalho, seja nos nossos relacionamentos na família. Parece que a pessoa vai direto no nosso calo e pisa ali. E aí nesses momentos nós somos tentados a perder o nosso domínio próprio. Como você tem reagido e agido nessas situações cotidianas? Você cede ou você se impõe? Muitas vezes nós usamos o discurso para nos justificar de momentos explosivos que nós temos, usando a seguinte justificativa: não, mas ela precisava ouvir isso, precisava ouvir umas verdades. Eu só fiz uma crítica construtiva. Mas se nós analisarmos a crítica construtiva que nós fizemos e a justificativa que nós demos, as verdades que nós falamos para a pessoa, será que Jesus falaria daquela maneira? Será que Jesus usaria aquele tom de voz? Será que Jesus usaria aqueles gestos? Será que Jesus gesticularia como eu gesticulei? Entenda que a verdade, ela precisa ser dita sim. Mas a verdade sem amor, ela perde total a razão. Então, diante de uma situação, porque você e eu vamos passar sempre situações assim. Diante de situações assim, coloque a situação na presença de Jesus. E pergunte para Ele como
o Senhor agiria nessa situação? Como o Senhor falaria nessa situação? Que tom de voz o Senhor falaria? Qual o gesto que o Senhor faria? E aí vai mudar tudo. E esteja pronto para ouvir. Abra o seu ouvido para ouvir o que Ele tem para te dizer. E se você não sentir paz de fazer, não faça. Não faça as coisas na sua vontade, no seu impulso, no fervo das emoções. Porque depois o trabalho de reconstruir, de voltar, é muito mais difícil. Voltar e pedir perdão, voltar e se consertar. Então não deixe que algumas situações aconteçam. Nós temos o domínio das situações. Mas muitas vezes, por falta de sabedoria, nós queremos ganhar no grito. Na força do grito, na força do impulso. E aí nós pioramos a situação ainda mais. Você quer ser parecida com Jesus? Seja manso e humilde. Reconheça que assim como os outros erram com você, você também erra com os outros. Eu erro com você. Nós não somos perfeitos. Perfeito só Ele, só Jesus. E quando nós começamos a nos enxergar, olhar no espelho e ver quem nós somos, as nossas falhas também, nós começamos a olhar para o outro com mais empatia. Jesus continua dizendo que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não tem nada de errado em você querer a justiça. Mas entenda que a justiça que Jesus fala aqui é uma justiça que nós temos que buscar que Deus, Ele faça a justiça dele aqui na terra, mas não na força do nosso braço. Não é no nosso grito, não é na violência, porque não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa sede, essa fome, para que o mundo possa acordar de toda essa mentira que nós temos vivido, de tantos valores invertidos, de tantas ideologias invertidas. Sim, mas não é na força do nosso grito, não é na força do nosso braço, mas é dobrando o nosso joelho, é em rendição, é colocando tudo e apresentando tudo para Ele. O mundo está tão perturbado, tão doente, que pessoas estão trocando o desejo de ter filhos para ter bebês reborns. E seria cômico se não fosse tão triste. Tem casais brigando por guarda compartilhadas de um boneco. Tem pessoas marcando consultas, partos de um boneco. Tem pessoas que agora se identificam como animais. E elas são felizes sendo cachorro, sendo qualquer outro bicho que elas se identificam. E aí talvez você julgue agora, como eu também julguei, louco, louca. Queridos, isso é um vazio da alma. Talvez eu não estou querendo ser um cachorro, mas talvez eu estou com um outro vazio que ninguém vê. Eu consigo esconder tão bem escondido na minha gavetinha. Buscando uma felicidade num jogo, na pornografia, em amizades erradas. Ninguém sabe, só eu. Não tem nada a ver. A síndrome do nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada demais. É só um golinho de cerveja, é só uma tragadinha, é só uma entradinha nesse site para me dar uma aliviada. É uma roupa que eu coloco para provocar desejo em outras pessoas, para me sentir.
desejada, desejado. É ir para uma academia sem a intuição de fazer algo bom para a minha saúde, mas para ser vista, para mostrar como meu corpo está bonito. Valores invertidos. Quantos de nós apontamos o dedo para o outro, mas não olhamos para nós? Buscamos a justiça. Nossa, o mundo está perdido. Realmente está. Mas quanto eu e você estamos contribuindo para que o mundo não esteja perdido? Quantos de nós têm orado por essas pessoas que têm adotado os bonecas, têm querido ser animais, ou tantas outras coisas erradas que acontecem? Vamos parar de julgar o nosso irmão, olhar o que nós temos feito de errado também e apresentar todas essas situações. O mundo está doente, o mundo precisa de Jesus. E o mundo só vai conhecer Jesus se eu e você abrir a nossa boca. Pare de abrir a boca para julgar. Pare de abrir a boca para condenar, mas abra sua boca para apresentar esse Jesus. Eu e você temos que andar na contramão desse mundo. E sabe o que é andar na contramão desse mundo? Não é eu ir para a praça e começar a empurrar Jesus goela abaixo de ninguém. Não. Mas é eu e você sermos diferença na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa casa. Talvez aqui na igreja, no domingo, eu sou a pastora Michele que levanto a mão e dou glória a Deus e aleluia. E lá em casa eu estou quebrando o pau com a minha filha e com o meu marido. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de pastor eu sou? A mesma pastora Michele que eu sou aqui, eu tenho que ser na minha casa. Eu tenho que ser no meu trabalho. Eu tenho que ser na minha vizinhança, no elevador do meu prédio, na academia que eu frequento. Aonde eu for, eu tenho que ser filha de Deus e levar a glória dele. Eu não vou errar? Claro que vou. Como eu falei, eu não sou perfeita. Mas quando eu errar, eu tenho que todas as vezes me render e reconhecer que eu preciso dele. Eu preciso me voltar e pedir perdão. Então, que nós possamos cada dia mais buscar essa justiça, não apenas para a sociedade, não apenas para nós próprios, mas como um todo. Pai, vem fazer a tua justiça em nós. É Ele que nos justifica, não é nós, não é na força do nosso grito. Jesus prossegue dizendo que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Do que nós temos tido fome e sede? Quando a minha fome e a minha sede é estar na presença de Deus, é as coisas do alto, todas as demais coisas se tornam tão pequenas e tão insignificativas. E eu quero que você entenda que tudo isso que eu estou falando não quer dizer que você não possa e não deva sonhar com bens materiais. Eu sonho. E eu creio que o dia que eu parar de sonhar, eu morri. Porque os sonhos fazem parte da nossa vida. É muito bom poder sonhar. E é melhor ainda poder realizar esses sonhos na presença de Deus. E olhar para a nossa trajetória, ver cada sonho se realizando e ver que só pela mão do Senhor tudo foi possível. Então não tem nada de errado, não é pecado você prosperar. Que você prospere infinitamente mais. Que o Senhor te prospere por todos os lados. Que você venha realizar todos os seus sonhos. Toma posse, querido. Se você não quer, eu quero. Toma posse de tudo que o Senhor e os céus têm para a sua vida. Não é pecado você desejar tudo isso. Porém, o que é errado é nós colocarmos o nosso coração, ter fome mais das coisas, sede mais das coisas do que da presença de Deus. Agora, quando eu busco em primeiro lugar as coisas do céu, o reino de Deus,
as demais coisas Ele nos acrescenta. Ele tem prazer em dar para os seus filhos. E não é por barganhar, então eu vou buscar as coisas de Deus para eu ter. Não. Ele busca um coração sincero. Ele quer um coração sincero e verdadeiro. Felizes são aqueles que são misericordiosos. Misericórdia é não devolver o mal que recebeu. Mais uma mentira que nós crescemos acreditando é que fez para mim, eu tenho que pagar na mesma moeda. Ó, vocês estão afiados, né? Isso a gente sabe, a gente nem lembra quando ouviu essa frase a primeira vez. Mas isso, no nosso subconsciente, já foi plantado. E quando alguém faz algo para nós que nos fere, pisa no nosso calo, na nossa ferida, o primeiro pensamento que vem é: eu vou me vingar. Vou fazer ele e ela sentir igualzinho eu senti, ou até pior. Ele vai ver o quanto doeu, o quanto dói. Talvez você está preso num pódio de não perdoar. E você só pode dar misericórdia quando você reconhece o quanto você recebeu de misericórdia. Já pensou se Jesus olhasse para cada um de nós, os nossos erros, e dissesse assim: eu vou pagar na mesma moeda? Eu vou virar as costas para ele e para ela, igual ela fez comigo, igual ele fez comigo. Eu vou trair ela e ele, como eles fizeram. Eu vou negar, vou dizer que nem conheço, igual ele fez. Mas não. Com todos nós, sem exceção, Ele agiu com misericórdia, com toda misericórdia, decidindo subir no pódio mais humilhante por mim e por você. Quando a gente olha para aquela cruz vazia ali, aquela cruz vazia, ela remete a isso, a um pódio de humilhação de Jesus, para que eu e você tivéssemos a rendição, para que eu e você tivéssemos a salvação. Ali está a maior prova de amor. O símbolo do amor não é o coraçãozinho. O símbolo do amor é a cruz vazia. Jesus, ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou para que nós hoje vivêssemos a sua vida. E para que um dia nós pudéssemos herdar a vida eterna com ele, sem dor, sem sofrimento, desfrutando de tudo aquilo que ele tem para nós. Jesus prossegue dizendo que felizes também são os puros de coração. Pureza é ter um coração sem mistura, verdadeiro, sem malícia. Você busca a Deus com intenção do que Ele pode te dar, do que Ele pode fazer? Ou você busca Ele verdadeiramente por quem Ele é? É a esses que Jesus procura. Ele procura um coração limpo, um coração verdadeiro, um coração quebrantado. Jesus prossegue dizendo que bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Pacificadores não evitam os conflitos, mas eles geram reconciliação. Você é daquele que diante de um conflito, diante de uma situação, você joga água ou você vai botando mais lenha na fogueira? O pacificador é esse que vem e joga água. Esses são os parecidos com Jesus. Aqueles que acalmam a situação e não vão jogando mais lenha na fogueira. Você gera paz ou alimenta divisões? Você é aquele que constrói pontes? Se você constrói pontes, você carrega a identidade do Pai. Esses são os pacificadores. Esses são o que o Senhor encontra como verdadeiro adorador. E Ele prossegue com o último: bem-aventurados, que são os perseguidos por causa da justiça. Ser fiel ao reino trará resistência, mas também trará recompensa. Você está tentando agradar a todos ou ser fiel ao seu chamado, ao seu propósito de vida? Entenda que ser perseguido por viver o reino é sinal de que você pertence a Ele.
Então, não importa a perseguição que você tem passado. Se você tem passado perseguição por servir a Jesus, por acreditar nas verdades dele na sua vida, fique muito feliz. Porque ele diz que você é um bem-aventurado. E ele te dará o reino por herança. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Reconheço que eu sou pecador. Reconheço que até aqui eu levei a vida da minha maneira. Eu levei a vida do meu jeito. Mas hoje eu decido me entregar totalmente a Ti. Vem conduzir os meus passos. Vem conduzir as minhas ações. Vem conduzir os meus pensamentos. Que eu possa levar a Tua glória aonde quer que eu for. Que eu cumpra o Teu propósito aqui na terra. Pai, eu reconheço que eu não posso viver aqui nessa terra sem a Tua presença. E eu decido viver toda a eternidade junto da Tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você sabe o que tem te impedido, te afastado de viver o céu na terra. Mas fale, abra sua boca. Fale para Ele e deixe que Ele conduza. Que o Espírito Santo venha ministrar nesse momento no seu coração aquilo que precisa de transformação. Pai, aqui estão os Teus filhos. Tu conhece a realidade de cada um. Tu conhece, Senhor, cada pódio errado, cada lugar errado aonde eles têm depositado a sua felicidade. Mas hoje nós decidimos quebrar esses altares, esses pódios e colocar somente aquele que é digno e merecedor do altar da nossa vida. Nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. Vem, Senhor, governar, dirigir toda a nossa vida por completo. Vem, Senhor, ressuscitar os nossos sonhos. Vem trazer esperança e vida aos nossos sonhos. Que nós possamos colocar total dependência em Ti. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa vida. Vem nos dar sabedoria, habilidades do alto, estratégias para vencer cada dia, para que possamos não fazer a nossa própria justiça, não na força da nossa voz, não na força do nosso braço, mas que nós possamos vencer o dia mal todos os dias, na confiança de quem Tu és na nossa vida, depositando fé em Ti, pois sabemos e cremos que Tu tens os melhores dias, os melhores planos para cada um de nós. Sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para ela e para Ti nós dizemos sim e amém. Fica com cada um dos Teus filhos, Pai. Fica com cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa se revelar a nós e através de nós. Mostra para nós o Teu querer, para que possamos fazer a Tua vontade aqui na terra. Que sejamos, Senhor, agentes de transformação. Que possamos ser portadores da Tua presença e levar a Tua glória por onde quer que formos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifique a Ele e volte ao seu lugar, crendo no seu milagre, crendo no novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.